Você já orou muitas vezes e sentiu que essa oração não conseguiu passar do teto do seu quarto? Ou você tem em sua mente um modelo de uma oração que finalmente pudesse ser ouvida por Deus? É sobre isso que nós falaremos agora no programa Adoração, um encontro com a Palavra de Deus. Olá, muito prazer. Eu me chamo Lucas Dias e nós estaremos aqui juntos nos próximos minutos estudando um pouquinho mais da Palavra de Deus. Mas antes, eu quero trazer para você uma novidade exclusiva para que você possa melhorar ainda mais a sua caminhada com Deus. A Novo Tempo está lançando um estudo extremamente especial chamado O Deus que Fala. Através desse estudo, você terá a oportunidade de estudar a Palavra de Deus de uma forma muito interessante. Qual é essa forma? Através de áudios. Esse estudo ele foi preparado para pessoas que possuem algum tipo de dificuldade, de deficiência visual. Mas ele também foi preparado para você que gostaria de ter essa experiência de ouvir as histórias bíblicas. Ao todo, são 16 lições exclusivas e gravadas pelo pastor Estina. E olha, eu já fiz esse estudo e eu tenho aqui uma autoridade para falar para você. Esse estudo está incrível. E sabe de uma coisa? Sabe como você pode começar esse estudo agora mesmo? Mandando uma mensagem para a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, através do seu WhatsApp. É muito simples, muito fácil. É só você pegar o seu celular e mandar uma mensagem para o número que está aparecendo aqui na sua tela. Eu repito para você o número que está aparecendo e ele justamente é 0 operadora 12 98200 0062. 0 operadora 12 98200 0062. Basta você enviar a mensagem O Deus que Fala, que então a Esperança dará as próximas instruções. E não se esqueça, esse estudo é completamente em áudio, então as suas perguntas, as histórias bíblicas que você receberá são todas em áudio e que Deus possa abençoar esse estudo e a sua caminhada com ele. Nos próximos minutos, a partir de agora, nós vamos estudar um pouco mais a respeito da oração. E esse estudo que eu falei para você, o Deus que Fala, ele bate exatamente com o nosso tema. Você já passou por alguma situação na sua vida em que você sentiu que a sua oração não foi atendida por Deus? Ou quem sabe faltaram até as palavras para que você pudesse falar com Deus? Nós vamos falar a respeito disso, mas antes eu quero fazer uma oração especial com você para que Deus possa abrir os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração. Querido Deus, que nesses próximos momentos em que a sua palavra será aberta, nós possamos ouvir a sua voz, nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem a nos revelar e, acima de tudo, que essa mensagem possa transformar o nosso coração. Nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Você, com certeza, já leu a oração tão tradicional e tão conhecida do Pai Nosso, não é verdade? Essa oração está aqui em Mateus capítulo de número 6, mas ela também aparece em Lucas capítulo de número 11. Mas nós escolhemos estudar o texto de Mateus capítulo 6. Mas antes dessa oração do Pai Nosso, existe um contexto muito interessante, o qual Jesus, então, estabelece não esse padrão, não esse modelo, mas uma sugestão de como deveriam ser feitas as orações. Mateus capítulo de número 6 é uma continuação do famoso sermão de Jesus chamado o Sermão do Monte. Durante aquelas extensas horas, Jesus investiu ali aquele momento com os discípulos, com as multidões, para trazer ensinos a respeito da vida, de como lidar com o seu próximo e, acima de tudo, como alimentar a sua vida espiritual.
Isso faz todo sentido que eu e você tenhamos em nossa mente, porque aqui, mais uma vez, nós encontramos um momento de ensino de Jesus para aquelas multidões. Aquelas multidões passavam por dificuldades muito parecidas com as nossas dificuldades aqui, corriqueiras. Eu tenho certeza de que muitas vezes a nossa sociedade começa a olhar e ver os problemas dentro dos aspectos civis, dentro dos aspectos familiares, mas também dentro dos aspectos religiosos, não é verdade? Para que você tenha uma ideia, só no Brasil existem mais de 45 mil igrejas catalogadas. Você já se imaginou indo para São Paulo, com ali o seu GPS no seu celular ou no seu carro, e ali estiverem 45 mil placas diferentes dizendo para você: vira pela esquerda, vai pela direita, faça uma rotatória. Com certeza isso te deixaria um pouco confuso, não é verdade? E aqui, nesses dias, também eram assim. Então, Jesus precisava esclarecer alguns aspectos para aquelas pessoas. E também o aspecto da oração. A oração realmente fazia muita diferença na vida daquelas pessoas. Afinal, as pessoas eram extremamente religiosas. A sociedade estava muito mais vinculada às questões religiosas do que no nosso dia. E aqui, Jesus estava mais uma vez esclarecendo, colocando os pingos nos is e, acima de tudo, trazendo as pessoas a uma reflexão maior a respeito da oração. Quem sabe um reavivamento espiritual. E quem sabe você, nesse momento, também não esteja à procura desse reavivamento. Talvez você já tenha começado diversas vezes um propósito de oração. Quem sabe acordar às 5 horas da manhã e ter ali o seu momento com Deus. Sabe aquelas promessas que a gente faz no início de um ano ou no início de uma segunda-feira, de uma semana? Mas você talvez tenha caído já. Talvez 2, 3 dias você conseguiu ter esse momento de oração com Deus, mas você com certeza deixou de lado. Mateus capítulo de número 6 é para você, que é sincero de coração e está buscando se relacionar melhor com Deus através de uma vida de oração. Aquele modelo de oração que talvez você tenha de uma senhora, da sua igreja, da sua família, que ora fervorosamente. Deus está aqui, trazendo aspectos que vão te fazer feliz, pleno e realizado dentro dessa vida de oração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 6 e nós leremos aqui 2 versos desse capítulo. E isso já será o suficiente para que eu e você possamos entender um pouquinho mais a respeito da oração. Mateus 6, verso 5 diz o seguinte: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Veja que interessante. Eu fiz uma abertura aqui tão maravilhosa para que você pudesse entender o poder da oração, de uma verdadeira oração, e o ensino de Jesus começa justamente falando para que as pessoas não fossem como os hipócritas. Você sabe o significado de um hipócrita? Nos nossos dias, com certeza, ninguém gostaria de carregar esse rótulo. Fulano é hipócrita, ou isso que você está fazendo é uma hipocrisia. Muitas vezes a conotação é extremamente negativa, mas nesses dias, os dias em que Jesus trouxe esse ensino sobre a oração, o hipócrita era muito mais do que esse aspecto que nós conhecemos hoje. Um hipócrita, naqueles dias, era considerado um ator de teatro. É isso mesmo que você ouviu, um orador de teatro. Aquele que muitas vezes se vestia de forma diferente para entreter as pessoas que estavam ao seu lado. Se a peça era sobre drama, as pessoas se vestiam de forma dramática. Se o intuito era festivo, as pessoas colocavam as suas melhores roupas e ali existia esse movimento teatral. Nos dias de Jesus, um hipócrita era um personagem que colocava máscaras para representar diversos personagens dos seus dias. E Jesus começa justamente falando de uma oração que eu e você
não devemos iniciar. Sabe, na nossa vida de oração, muitas vezes nós nos fazemos como estes hipócritas. Nós colocamos máscaras, nós nos fantasiamos de uma santidade, quem sabe, para falar com Deus. E Jesus está dizendo aqui exatamente nesse momento, não sejam como os hipócritas. Quem sabe você não está cansado de se ajoelhar e pensar nas melhores palavras para serem pronunciadas para Deus. Talvez aquele verso que você tenha decorado, aquele salmo bonito que a sua mãe trouxe para você durante tanto tempo. Você sempre começa a oração trazendo isso. Ou, quem sabe você faz aquela oração da justificativa. Tudo é justificado para você. Senhor, olha, aconteceu isso, mas foi por conta disso e daquilo. Meu amigo, minha amiga, não precisa colocar essa máscara no seu rosto para falar com Deus. Não precisa escolher as melhores palavras para falar com Deus. Basta você abrir o seu coração a Ele. Basta você tirar toda essa justificação que você fica aí imaginando e simplesmente se abrir. Mas o texto ele aprofunda um pouco mais. Ele fala que existiam pessoas que faziam orações em praças, em lugares públicos, para serem vistos pelos outros. Veja, pessoas que faziam orações para que os outros ouvissem, para agradar as pessoas que estavam ao seu lado, para mostrar um conhecimento, quem sabe. Eu quero te explicar uma coisa. Dentro da igreja adventista, todo aquele que é considerado como um pastor, ele passa por um momento de preparação acadêmica. Ao todo, são 4 anos de estudos dedicados ao estudo da Palavra de Deus. E ali são colocadas ferramentas, você aprende sobre línguas, sobre doutrinas, sobre os aspectos que vão te credenciar como alguém conhecedor da Bíblia, por mais que a Bíblia seja impossível de ser esgotada em seu conhecimento. Mas essa credencial, essa credibilidade que a igreja te dá para ser um pregador da palavra de Deus em nome da igreja adventista, ela não é capaz e suficiente para expressar as palavras que nós possamos ter para alcançar a Deus. Não é o conhecimento que te faz melhor que alguém. Não é esse conhecimento superficial que, ao olhar da humanidade, ele é completo. Deus não está procurando isso em oração. Deus não está procurando aquela pessoa que já é um líder e se acha o autossuficiente para conquistar Deus em oração. Não se trata de uma barganha, mas se trata da abertura do seu coração para Deus. Jesus, ele dá esse conselho para aquelas pessoas. E Jesus aqui não estava sendo contra uma oração em público. Jesus estava sendo contra o motivo pelo qual aquela oração era feita. É muito interessante porque aqui nesse capítulo, Jesus ele faz a comparação entre a oração e a doação de esmolas. Jesus ele coloca ali no mesmo barco pessoas que doam pensando em receber aplausos e pessoas que oram esperando receber aplausos. Aplausos da humanidade e aplausos de Deus. Mas este não é o caminho correto. Esta não é a oração sincera e não é um modelo de oração que Deus espera de mim e de você. Na continuação do texto, no verso de número 6, nós lemos o seguinte: mas, ou seja, agora vai mudar o pensamento. Jesus ele começou dando aqui alguns conselhos mais rígidos e agora vai iniciar o processo de mudança de pensamento. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nos tempos bíblicos, as casas eram um pouco diferentes daquilo que nós temos hoje. Por exemplo, não existiam apartamentos
de 30, 40, 50 andares. Não existia também essa diferença de casas, casas maiores, casas menores, casas luxuosas. Basicamente eram 3 modelos de casas que existiam aqui. As casas mais simples, muitas vezes, era ali capacitada por 3 cômodos. Um cômodo era aquele ambiente mais social, onde as pessoas recebiam os seus amigos, os seus familiares. Muitas vezes esse mesmo cômodo ele também serviria para que as pessoas pudessem preparar os seus alimentos. E em cima era o ambiente mais íntimo. Poderia ser um quarto, poderia ser uma hospedaria ali. E em cima então desse último andar tinha o terraço. Ali de fato era onde as pessoas recebiam os seus amigos. O ambiente social ali embaixo era um pouco diferente. E sabe por que ele era um pouco diferente? Porque muitas pessoas naqueles dias, elas tinham como recurso, como trabalho, o cuidado com os animais. Ou outros plantavam o seu próprio alimento. E era muito comum que em temporadas como de inverno, eles levavam os seus animais para dentro da sua casa. Esse era o padrão básico de uma casa na sociedade nos dias de Jesus. Mas também existiam pessoas que eram mais pobres ainda, que tinham casas de um cômodo apenas. Ou melhor, pessoas que nem casa tinham. E agora eu quero que você reflita comigo. Quando Jesus olha para aquelas pessoas e fala assim, olha, você quer ter um momento de comunhão comigo? Você quer falar comigo de forma sincera, não ser como um hipócrita? Veja, faça o seguinte, vá para o quarto da sua casa. Entra nesse quarto e fecha a porta. E em secreto, você vai falar comigo e eu vou falar com você. Veja que interessante. Você consegue imaginar uma casa com 5, 10 pessoas, 3 ambientes apenas, e Jesus pedindo para que aquela pessoa entrasse no seu quarto e falasse com ele? Isso faz muito sentido para você? Ou melhor, como que alguém que não tinha uma casa, era um nômade, tinha só a sua barraca, ou alguém que vivesse em situação de rua, entraria num quarto para falar com Deus? Como seria possível isso? Quando nós vamos para a língua original, a qual foi escrito o Novo Testamento, nós encontramos uma pérola, um diamante dentro desse texto que vai nos ajudar a entender um pouco mais a profundidade do ensino da oração. Talvez na sua Bíblia, na sua versão, apareça aqui no verso de número 6, claramente a palavra quarto. Essa palavra quarto, quando você vai ali para o grego, ela também tinha um outro significado. No grego nós chamamos aqui de tameion. E o que isso vai nos influenciar no aspecto aqui do entendimento da palavra quarto, nesse aspecto da oração? Muito simples. Por muito tempo, as pessoas tinham traduzido aqui esse texto com a palavra quarto, mas ela vai muito mais profunda do que um quarto. Jesus aqui estava falando de uma intimidade. Esse quarto descrito aqui, quando você vai para o original, ele também era chamado por muito tempo de armário, de um local secreto. Eu não sei se você tem um espaço dentro da sua casa que você costuma guardar os seus itens de mais valor, sabe? Talvez você tenha um cofre dentro da sua casa, ou talvez você tenha uma gaveta especial do seu armário que você coloque ali as melhores coisas que você tem em sua vida. Quem sabe uma foto de um familiar, quem sabe a sua aliança de namoro, quem sabe um item do seu filho, ou quem sabe até mesmo algumas questões voltadas à parte financeira. Esse era o quarto, esse era o armário, o local mais importante. Se sua casa tivesse pegando fogo nesse exato momento, você certamente saberia em que local iria primeiro. Eu preciso entrar no meu quarto e pegar as coisas que estão naquele local. O que mais é valoroso para você se encontra aqui. Mas essa palavra também traz um outro significado. Quem sabe esse quarto, quem sabe esse armário, quem sabe essa gaveta dentro da sua casa,
seja o local que você menos espera mostrar para alguém. Eu sou casado há 7 anos com a minha esposa, Bruna é o nome dela. E dentro do nosso armário sempre existe uma gaveta que geralmente está ali na parte de baixo, onde ficam o quê? As bagunças. Todo casal é assim. Sabe quando você vai receber uma visita na sua casa e então você faz o seguinte, você arruma a sala, porque é onde você vai receber as pessoas, você limpa a cozinha, você veste os seus filhos, você prepara todo esse ambiente social. Só que todas as bagunças, as roupas sujas que o seu marido deixou, aquela toalha molhada, aquele chinelo que você não conseguiu encontrar o par, você vai e esconde naquele quartinho da bagunça. Com certeza esse quartinho da bagunça não é um local que você levará as suas visitas, exceto se essa visita for íntima. Alguém da sua família, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão. Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar nesse momento. Quando Jesus olhou para aquelas pessoas e disse para elas que elas deveriam entrar no seu quarto e em secreto falar com Deus, Jesus estava se referindo a esse ensino. Eu e você precisamos entregar aquilo que é mais valioso para nós nas mãos de Deus. Isso é um fato. Mas Jesus também pede que eu e você possamos entregar essa bagunça, essa desorganização que vem incomodando a nossa vida. Você quer buscar ter uma vida espiritual, uma vida de oração mais forte com Deus? Sim? Então fala comigo. Sim, eu quero. Amém por isso. Eu tenho certeza de que nesse momento você já está abrindo a sua mente, o seu coração, para entregar a Deus aquilo que de repente pode ter incomodado a sua vida durante muito tempo. Talvez questões relacionadas ao seu casamento, traumas que você carrega durante muito tempo. Talvez você tenha ainda outro tipo de trauma, o relacionamento entre filhos e pais, aquele ambiente nocivo que você encontra no seu trabalho. Isso vem te incomodado por muito tempo, mas você não tem essa convicção de que Deus vai conseguir resolver esse problema na sua vida. Meu amigo, minha amiga, entrega nas mãos do Senhor. Pare de ficar buscando água onde não se é possível encontrar. Leve para Deus, para quem vai conseguir arrumar essa bagunça da sua vida, colocar reavivamento dentro do seu lar, do seu casamento, do seu trabalho, da sua profissão. Mas também, essa palavra está direcionada para alguém que, nesse exato momento, não está passando por nenhuma batalha física, nenhuma doença bateu na sua porta, nenhuma crise financeira alcançou você. Amém por isso. Deus seja louvado pelas conquistas da sua vida. Mas deixa eu dizer para você, você pode ir ainda mais. Você pode ter uma vida ainda mais abençoada e próspera. Mas eu não estou falando de bens materiais. Eu estou falando sobre a sua vida espiritual. E quem sabe não chegou a hora de você entregar todas essas bênçãos que você tem recebido na sua vida nas mãos de Deus, pedindo para que Ele possa abençoar você ainda mais, para que você leve isso para as outras pessoas. A palavra de Deus ela é tão perfeita que ela une diversos grupos em um só propósito. E esse propósito é a salvação de pessoas. Mateus capítulo 6 nos ensina que a oração ela é a chave do relacionamento íntimo entre Deus e o ser humano. Não existe uma fórmula, uma receita
que eu pudesse aqui narrar para você, que estaria aparecendo, quem sabe, no GC que está aqui embaixo. Veja, faça isso, mais isso e o resultado será esse. Mas se eu pudesse te dar apenas um conselho para que a sua vida espiritual, para que a sua vida de oração pudesse ser transformada, esse conselho seria: abra o seu coração. Entregue aquilo que você tem de mais precioso nas mãos de Deus. E também entregue aquilo que tem te atrapalhado a viver esse relacionamento, a encontrar esse Deus. Quando eu volto para a palavra de Deus, eu me lembro de uma história muito especial que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Uma mulher que a Bíblia nos traz como sendo um modelo de uma mulher de oração. E essa mulher era Ana. A gente não vai falar tanto a respeito da vida de Ana, mas eu quero falar a respeito de um episódio específico, onde Ana orou com sinceridade a Deus. O verso é o de número 13 do capítulo 1, aqui de 1 Samuel. E o texto nos diz o seguinte. Vou começar a ler a partir do verso 12. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. E o verso 13 diz o seguinte: porque Ana só falava em seu coração. Os lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Você já passou por uma situação como essa? Em que você quer falar para Deus, você quer abrir o seu coração, mas você não sabe nem por onde começar. Não existe dicionário para você nesse momento. Não existe nenhuma inteligência artificial que vai conseguir ali traduzir aquilo que você tem para falar para Deus. Mas o seu coração está aberto. E talvez nas lágrimas você consiga realizar essa oração sincera. Sabe de uma coisa? Deus está com você nesse momento, em que faltam as palavras, as justificativas, o sentimento de paz, mas Deus está lá. Certa vez Deus enviou anjos para falar com Daniel. E a única mensagem que Deus tinha para Daniel era o seguinte: meu filho, você é amado. Você ligou a TV neste exato momento. Você, quem sabe, acessou o YouTube neste exato momento para ouvir esta mensagem. Em oração, Deus está atingindo a sua vida. E eu quero terminar a mensagem de hoje trazendo paz no seu coração e dizendo para você que continue nessa jornada com o seu coração aberto, entregando para Deus tudo aquilo que te incomoda ou tudo aquilo que pode melhorar a sua vida espiritual. Você aceita uma oração neste momento? Então vamos orar a Deus. Querido Pai, obrigado mais uma vez por esse momento tão especial. Que o Senhor possa nos ensinar a abrir o nosso coração, entregar a nossa vida através das nossas orações e que o Senhor possa transformar a nossa vida espiritual. Nos abençoe como igreja, nos abençoe como família, Senhor, nos abençoe como indivíduos. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço para você e até a próxima.